Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um dos nossos encontros para falar de podcast. Este que é um curso desenvolvido pelo CRIARE para professores, em que a gente tenta encontrar caminhos para explorar essa nova linguagem, não é tão nova assim, né, mas que entrou de vez no nosso radar como instrumento, ferramenta de ensino e também como um canal, né, de comunicação que é de fácil uso e que pode ser muito interessante para todos nós professores que queremos nos comunicar também, além de nos comunicar com os nossos alunos, nos comunicar com os nossos pares e com a sociedade de uma maneira geral. A gente já teve 2 encontros, né, anteriores, em que eu trouxe para vocês um pouquinho da minha experiência, e o que eu estou fazendo aqui é justamente compartilhar e tentar sistematizar um pouquinho da minha experiência com a produção sonora, dividindo com vocês alguns dos meus achados, esperando que vocês também compartilhem com os colegas alguns caminhos para fazer do podcast um instrumento interessante de comunicação. Nós conversamos, então, nas nossas aulas anteriores, um pouco sobre a linguagem e o ambiente sonoro, esse foi o nosso item número 1. Depois, no segundo encontro, falamos um pouco sobre gêneros e formatos, e agora estamos aqui para falar sobre roteiro, né? Como roteirizar um podcast, como organizar essa estrutura do podcast para que a gente possa fazer um produto, né, sonoro que tenha começo, meio e fim, que não seja pautado no improviso, né, e que possa se articular de maneira bem concreta para uma comunicação efetiva e, muitas vezes, até como instrumento de ensino e aprendizagem. A gente falou em outros momentos que a linguagem que a gente produz em podcast é uma linguagem para ser ouvida, né? E como uma linguagem para ser falada e ouvida, ela tem alguns recursos, algumas características que são bastante importantes. Vamos lembrar que muitas vezes nós fazemos podcasts hoje com imagens também, né? Nós fazemos o podcast para ser compartilhado em áudio e em vídeo. E se ele vai para uma plataforma de áudio, ele não pode ser um produto que seja muito pautado na imagem, mesmo que, eventualmente, esse produto seja um produto que tenha as duas ferramentas e as duas linguagens. E por que isso? Porque quando as referências são muito imagéticas, né, elas podem comprometer a compreensão daquele que está apenas ouvindo esse material. Então, o que essa linguagem tem de especial? Nós já falamos também sobre isso, e eu repito aqui para que a gente possa fazer essa retomada, né? Essa é uma linguagem bastante descritiva, então as cenas, os ambientes, eles precisam ser descritos verbalmente, é uma linguagem direta, então aquele texto que eu escrevo para ser lido não é o mesmo texto que eu escrevo para ser falado e, consequentemente, para ser ouvido, né? Essa minha comunicação é uma comunicação mais coloquial, não necessariamente uma linguagem pobre, né? Uma linguagem empobrecida ou poluída, né? Por vícios de linguagem, nada disso. Mas ela tem que ser uma linguagem bastante direta, um texto bastante conciso também. Precisa ser uma linguagem nítida e que tenha uma sonoridade agradável. Lembrando que nos nossos encontros anteriores nós falamos um pouquinho sobre linguagem e um recurso super importante para quando a gente faz um podcast ou quando está trabalhando um texto, para testar se esse texto é um texto agradável aos ouvidos, é ler em voz alta. Não existe outra alternativa. Então, testar o nosso próprio texto, lendo em voz alta, se houver alguma possibilidade de ter alguém que nos ouça, né? Também para saber se essa linguagem está formal demais, não está, etc. Tá? Então, essas são as características gerais aqui da linguagem para ser ouvida. Bom, a gente parte agora para o planejamento do podcast, né? Todo podcast precisa ser planejado com antecedência,
A gente sabe que às vezes a gente faz algumas coisas, algumas gravações meio no afogadilho, sem muito planejamento, mas se a gente quer um podcast que venha para ficar, ou que tenha um objetivo específico, mesmo que ele seja transmitido por tempo curto, ele exige esse planejamento. E aí vão algumas dicas de como planejar o seu podcast. Bom, eu vou até aumentar aqui o slide para que vocês possam enxergar um pouco melhor. A primeira decisão está no gênero de podcast que vocês vão produzir. Ele é um podcast informativo ou é um podcast de entretenimento? Claro, já falei algumas vezes aqui que acho que o nosso material aqui geralmente vai para o informativo, né? Muito mais do que para o entretenimento. E aí eu não vou nem me aventurar muito no ramo do entretenimento ou de narrativas que sejam muito alternativas ou até literárias, porque acaba não sendo exatamente o uso mais comum na nossa atividade docente, até a atividade de pesquisa. Mas, vamos lá, ele é informativo ou ele é de entretenimento? Temos que saber que gênero é esse. Depois, qual que é o tema, o argumento, a área, né, que vai permear toda a série de podcasts, ou se for um único episódio, né, exatamente de que área ele é. Quais que são as referências de estrutura narrativa que nós trazemos? Lembra que eu falei que para a gente produzir podcast, a gente também precisa ouvir podcast, né? Precisamos ouvir outros produtos, né? Que podem ser inspiradores. Puxa, eu gosto dessa característica, essa característica se aplicaria, casaria bem com aquela aplicação que eu tenho para o meu podcast, né? Então, buscar essas referências é sempre muito legal, muito saudável e pode ser muito efetivo para a produção que vocês vão planejar. Bom, aí a periodicidade, né? Será que esse é um produto único? Ele vai começar nele mesmo, terminar, é um episódio só, pronto, acabou? Não, ele tem uma periodicidade. Bom, aí vão entrar alguns outros aspectos, inclusive de acesso ao público e de fidelização desse público. Então, o podcast que é periódico, se ele for produzido de forma muito espaçada, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de fidelizar esse nosso ouvinte. Então, se a gente quer que ele tenha o hábito de nos ouvir, né, por meio do podcast, é provável que a gente precise fazer edições em períodos mais curtos, semanais, será que quinzenais, será que mensais? Lembrando que a gente também tem que medir e avaliar nossa capacidade de produção. Também não adianta ir para o mundo ideal de fazer um podcast semanal e não ter perna para isso, né? Não ter equipe que nos ajude, não conseguir executar toda semana. Então, essa promessa é um contrato que a gente faz com o nosso ouvinte, né? Então, se a gente se dispõe a fazer a cada 15 dias, tem que estar lá a cada 15 dias. Se dispõe a fazer toda semana, é toda semana. Eu morro de medo dos podcasts semanais, porque eu sei o trabalho que dá produzir cada um deles. Bom, quais que são as etapas de produção? O que nós vamos precisar, né? Como que a gente vai planejar esse podcast? Qual que vai ser a equipe necessária? Ou é uma equipe de uma pessoa só, né? Somos nós mesmos que vamos fazer. A gente vai precisar buscar recursos, inclusive, para simplificar essa tarefa, porque a gente pode ter equipes gigantescas para produção de podcast, e se vocês observarem a ficha técnica de alguns podcasts que vocês ouvem, né? Claro que muitas vezes a gente pula, assim como os créditos do cinema, né? Dos filmes, mas se vocês forem perceber, até podcasts que vocês acompanham por algum tempo, provavelmente vocês vão perceber uma profissionalização muito grande desses podcasts. Eles começam com equipes pequenas e, de repente, eles têm uma equipe gigantesca de produção, de finalização, sonorização, né? Então, ele pode ser gigante, ele pode ser com uma equipe enxuta. E aí, recursos financeiros e técnicos, né? Temos cacife para bancar aquilo que a gente acha o ideal, né? Nem sempre o ideal é o possível, portanto, a gente acaba, muitas vezes, optando por simplificar alguma dessas tarefas, por perceber que, né, não teria mesmo condições de bancar um projeto muito ambicioso. Bom, aí, gente, a gente passa para um outro campo, né, das nossas decisões aqui,
que é o da... E aí, gente, eu estou percebendo que vocês estão com... Eu estou tendo um probleminha aqui, porque o meu slide, ele cortou. Vamos ver se eu consigo alguma alternativa em que ele fique um pouquinho melhor, mas eu acho que não, tá? Então, eu peço desculpas por isso, mas eu vou tentar falar para vocês o que está planejado aqui nesse meu texto, e aí a gente vai... eu passo esse slide para vocês, deixo aqui no fórum, né? O pessoal do Criare vai me ajudar tanto a receber essas perguntas, essas interações de vocês comigo, com os colegas, assim como repassar esses materiais para cá. Qual que é o objetivo desse teu podcast, né? Ele é um podcast para autopromoção, né? Ele é um podcast para um posicionamento da sua marca diante de um público comercial, ou ele é um podcast para que você, como especialista, como autoridade, se comunique com a sociedade, ou até mesmo com a própria imprensa, né? Muita gente quer ser porta-voz das áreas em que atua, ou se você trabalha com pesquisa científica, você pode ser uma referência nessa área, então é preciso entender qual que é o objetivo desse podcast, ou seja, da ideia ao projeto, existem algumas decisões que precisam ser tomadas. E aí, nós vamos para o nosso... Opa, gente, correu aqui um pouquinho, mas eu vou mostrar aqui para vocês outras decisões que precisam ser tomadas. Isso aqui já é uma referência ao que nós conversamos anteriormente, né? Como que a gente organiza esse podcast que, nesse caso aqui, eu estou falando do conversacional, desse que é mais informativo, e estou retomando alguns aspectos dessa organização. Bom, nós precisamos pensar na pauta, precisamos pensar nos nossos convidados, precisamos elaborar esse roteiro, fazer o agendamento, né, convidar as pessoas, marcar horário, data, lugar para a gravação, fazer finalmente a gravação, depois nós temos um período de montagem e edição, e finalmente a publicação e divulgação desse podcast em algum ambiente de compartilhamento. Roteiros. Aqui eu quero explicar para vocês, pessoal, que quando eu elaborei essa espécie de manual, e eu vou passar por ele bem rapidamente, porque eu espero que ele seja um material que possa ser consultado. Na época da pandemia, principalmente, aqui na PUC, alguns professores, nós todos, eu acho que nos vimos cercados por lives, a gente apresentou muita live, a gente fez eventos, né, com convidados virtualmente, encurtamos distâncias, o que foi um aprendizado super legal. E aí, quando eu ia para algumas lives, alguns professores de outras áreas falavam, que não são da área da comunicação, diziam assim, nossa, mas como o teu roteiro ficou legal, ficou bem organizado. E eu já tinha organizado uma espécie de manual para os meus alunos, pedindo para que eles se atentassem para alguns detalhes na hora de elaborar o roteiro. E resolvi transformar isso num material que eu compartilho com todo mundo. Então, o meu jeito de preparar roteiro, que eu compartilho com vocês e espero que possa ser útil nas suas dinâmicas, na sua preparação. Mas cada um vai colocar a sua marca, cada um vai colocar o seu jeitinho. E, claro, isso é muito importante numa linguagem sonora, porque ela tem que ter a cara do dono, né? Ela tem que ter a cara de quem, de fato, é a voz desse podcast, porque não pode ficar artificial. Então, algumas recomendações que podem servir tanto para entrevistas, debates, mesas redondas, programas que sejam apresentados ao vivo ou gravados na íntegra, como é o caso desses podcasts de mesa redonda, né? Eu convido alguns entrevistados, né? Faço uma roda de conversa, pode ter 2 apresentadores, por exemplo, e 2 convidados, um apresentador e 2, 3 convidados, e como que eu vou interagir com eles? Isso tem que acontecer de uma forma bastante organizada, porque se a gente for para o improviso, a gente corre o risco de se perder. E um aspecto importante é que eu vou deixar com vocês também um modelo de uma lauda, né? Lauda, que é o formatinho do documento que pode conter as informações desse roteiro. Normalmente, nesses modelos de lauda, do lado esquerdo da lauda, a gente deixa as informações técnicas. Depois eu peço que vocês confiram os detalhes. Então, é para dizer quem é que fala, de quem que é a vez, se vai entrar uma vinheta, não vai, se vai entrar uma trilha sonora, se essa trilha
ela vai em BG, que a gente chama, que é um background, né, de som de fundo, e do lado direito dessa coluna, o que é texto mesmo, né, é o roteiro propriamente dito, é o que vai ser falado. Então, é uma maneira legal de organizar roteiros para podcasts. Bom, gente, definam quanto tempo deve durar esse episódio. Isso é fundamental para você não se perder, para que nesse planejamento você consiga conduzir esse seu podcast de uma forma que reduza o trabalho de edição. Se for ao vivo, nem vou falar, né? Você planeja ali no YouTube, por exemplo, quanto tempo vai ter a sua live, a sua entrevista, que vai ser compartilhada com o público que está vendo aquilo online, né? Mas, se isso for gravado, também é importante que a gente tenha uma ideia de quanto deve durar, porque quanto mais durar, menos eu vou precisar, quanto mais eu planejar essa duração, menos eu vou precisar cortar, menos eu vou precisar trabalhar nessa edição, e o podcast sai quase que pronto, né, daquela apresentação. Eu sempre sugiro escrever mesmo, por melhor que você seja no improviso, mais fluente que seja, prepare uma abertura, né, para não esquecer de algumas informações importantes, apresentando o podcast, quem participa, como as pessoas podem interagir com os participantes, e normalmente para que o próprio âncora, né, aquele que faz a apresentação, se apresente, né, explique quem é, para poder dar as boas-vindas para esses ouvintes. Prepare uma apresentação do convidado, que, claro, não deve ser um currículo, né? É muito chato ter que ouvir um currículo inteiro, mas uma breve apresentação de um perfil daquelas informações mais importantes. E eu sempre digo o seguinte, passe a palavra para o convidado, né? Fale para ele, faça uma pausa, e calma com as pausas, né? O olhar nessa hora, ele vai ser muito importante. Então, eu agradeço o meu convidado, fulano de tal, que é mestre, doutor em filosofia, que já escreveu tantos livros, é quem está aqui conosco hoje. Seu fulano de tal, muito obrigada pela sua presença, é um prazer ter você aqui, é um prazer ter o senhor aqui. Essa pessoa já vai perceber que é a hora dela nos cumprimentar e cumprimentar os ouvintes. Então, faça essa pausa e diga para ela cumprimentá-los, né? Ela vai perceber pelo teu olhar. Apresente quem mais está com você e prepare sempre a primeira pergunta do jeitinho que você gostaria de fazer. Isso evita aqueles vazios, aquelas muletas que a gente usa. Bom, então vamos começar. Não precisa. Depois de apresentada, depois desse teu convidado ter cumprimentado, né, todo mundo que está participando, se você já fizer uma primeira pergunta, isso dá um dinamismo bastante interessante para o seu podcast, para esse começo dessa conversa. Vá direto numa pergunta, uma pergunta que não seja uma pergunta de sim ou não, seja uma pergunta mais complexa, mas também que seja bastante objetiva, para que essa pessoa não tenha que fazer um tratado para responder a sua pergunta. Eu gosto depois de ter uma lista de perguntas, quantas eu achar que forem necessárias, algumas que são as prioritárias, às vezes eu marco ali com uma cor diferente, digo, essas aqui eu não posso deixar de perguntar, outras de stand-by, que eu vou administrar de acordo com o tempo que eu tenho. Em seguida, outras coisas que eu gosto de dar como dicas. Quem comanda a conversa também fica responsável por passar a palavra. É essa pessoa que vai dizer, olha, fulano, agora você pode responder. Combine também, né? Depois a gente vai falar sobre os combinados. Se as outras pessoas podem interagir, podem fazer perguntas, quanto mais dinâmico for um desses podcasts de mesa redonda, com mais liberdade, quanto mais os convidados se sentirem à vontade, mais gostoso ele vai ser de ouvir. Evite entrevistas muito longas. As entrevistas exaustivas vão perdendo, né? Vão tirando o interesse do ouvinte. Então, quanto mais enxutas, mais objetivas forem, com aquele gostinho de quero mais, né? Quando a conversa boa está acabando e a gente lamenta, é porque realmente ela foi boa. Quer dizer, sempre tem que deixar, óbvio que você tem que passar pelos temas principais, mas se ficar alguma coisa sem responder, isso pode servir para interação, isso pode servir para um próximo episódio, é sempre bastante interessante. Esgotado esse tempo pré-estabelecido, é hora de encerrar a entrevista, agradecendo o convidado, de novo, fazendo aquela pausa,
fulano de tal, foi muito bom ter você aqui conosco, obrigada pelo que você nos trouxe, pelas boas histórias que você nos contou, seja sempre bem-vindo aqui no nosso podcast. Silêncio, a outra pessoa vai saber de novo que pela pausa e pelo olhar é hora dela se despedir. Eu é que agradeço, foi um prazer também, gostei muito do nosso bate-papo. Gosto sempre de, depois dessa despedida do nosso convidado, da nossa convidada, lembrar os nossos ouvintes quem é aquela pessoa. Hoje nós conversamos com a médica infectologista fulana de tal, que dirige o maior hospital público de São Paulo, e que hoje esteve aqui, né, conversando com a gente sobre epidemiologia. Estou chutando aqui umas áreas e algumas coisas que eu nem domino, mas seria isso, né? Fazer um lembrete. Escreva o encerramento dessa transmissão. É legal para evitar que você titubeie, que você não saiba como terminar essa sua conversa, né? Então, obrigada a você que nos acompanhou até agora. Quero lembrar que você pode sempre interagir conosco, mande sua mensagem para o nosso Instagram, enfim, algumas alternativas. Essa entrevista vai estar disponível em tal e tal plataforma, né? É uma maneira de encerrar. E aí, você pode terminar também com recados importantes para os próximos episódios, agradecer os seguidores, agradecer os convidados e os outros entrevistadores que eventualmente estão com você. E sempre, não esqueça da ficha técnica, eu acho ela muito preciosa. É importante a gente dar crédito para aqueles que trabalham com a gente num roteiro, num podcast, né? A equipe técnica, quem ajudou na produção, às vezes é um estudante, para ele isso é portfólio, isso é super importante ter o nomezinho dele lá. Então, a nossa produção contou com a participação dos estudantes fulano e beltrano, trabalhos técnicos de fulano de tal, e, enfim, todos esses nomes que são bastante importantes. Eu gosto quando eles vêm para o áudio, eles não estão só em algum documento separado, numa postagem, né? É uma questão de respeito com quem está nos ajudando. Isso pode ser tanto gravado como uma espécie de vinheta, sempre fixa, né? Ou pode ser falado por aquele que é o apresentador. E aí, acho que o nosso último recado é: o combinado não sai caro, né? Cabe ao apresentador, ele na língua inglesa, né? Ele é o host, né? O hostess, que é a pessoa que vai fazer a recepção, vai ser o anfitrião, a anfitriã daquela sala de conversa, daquela mesa redonda. Então, combine com os seus convidados algumas coisas que sejam importantes. Detalhes, por exemplo, do roteiro. Olha, quando eu falar, eu vou te apresentar primeiro e daí eu vou agradecer a sua presença. Esse é o momento que você pode cumprimentar a gente e os ouvintes. É legal para o entrevistado, ele fica tranquilo. Explique como que funciona essa dinâmica, né? Por exemplo, esses dois entrevistados, eles podem interagir entre si, eles podem fazer perguntas uns para os outros, combinem isso antes. Se vocês tiverem quadros específicos, que, por exemplo, os convidados precisam ouvir algum áudio para depois comentar, explique como isso vai funcionar, né? E deixe-os à vontade, né? Essa que é a grande questão, deixar essas pessoas à vontade, como se você estivesse recebendo cada uma delas na sua sala de visitas em casa. Essa é a ideia, né? A ideia de transformar essa conversa numa conversa agradável. Quanto mais coloquial, quanto mais interação existir, quanto mais harmoniosa ela for, mais interessante eu tenho certeza que vai ser para o ouvinte. Então, agora eu convido vocês a colocar a mão na massa, né? Coloquem seus projetos em funcionamento, façam dos seus projetos coloquem seus projetos em prática, né? Tirem o sonho da gaveta, utilizem o podcast, que tem sido um instrumento muito interessante de comunicação, como eu já falei, para vocês se comunicarem com os nossos estudantes, para estimular, quem sabe, seus estudantes a mostrar o conhecimento adquirido, né? Eles podem ser estimulados a também produzir podcasts como tarefas, né? Na nossa relação de ensino-aprendizagem, ou quando vocês quiserem se firmar como autoridades em determinados assuntos. E se precisarem de uma mãozinha, se quiserem alguma dica, se essas dicas que eu passei para vocês forem úteis, me chamem. Vocês sabem que eu estou à disposição, é por isso que eu deixo com vocês aqui o meu telefone, que pode ser uma mensagem por WhatsApp, podem me ligar também,
né? Ou podem me mandar mensagem por e-mail. Além disso, a gente tem um fórum aqui que é mediado, né, pelos nossos colegas do CREARE e que podem repassar informações, e a gente pode interagir por ali. Então, boa sorte, bons podcasts, boa produção para vocês.